Olá, gente, meu nome é Eric Lima e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma mensagem, certo? Onde nós vamos aprender e crescer emocionalmente, certo? E eu vou falar aqui sobre imaturidade, a sua desistência. Então eu vou trazer aqui uma história da Bíblia para servir para a gente, para servir de exemplo para a gente hoje aqui, certo? E a palavra do Senhor que eu vou trazer para vocês está lá em Gênesis capítulo 37, só o versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Como vocês devem conhecer a história de José, uma história bastante conhecida, aonde José foi vendido pelos seus irmãos e após chegar no Egito foi vendido, certo, pelos medianitas a o capitão da guarda do faraó, que era Potifar. Muitas vezes nós, por sermos imaturos emocionalmente, imaturos psicologicamente, nós buscamos sempre o mais rápido, o mais fácil, simplesmente porque nós queremos nos privar da dor, nós queremos nos privar das dificuldades, nós queremos nos privar daquilo que nos traz sofrimento. Então isso emocionalmente, psicologicamente, isso é natural do homem e da mulher, porque nós fugimos daquilo que nos causa dor e nós corremos para perto, vamos dizer propriamente dizendo assim, para aquilo que nos dá prazer. E muitas vezes acontecem muitas coisas na nossa vida que suscita uma vontade enlouquecida de desistir de tudo. E aí a maturidade emocional nessa parte ela pesa, principalmente quando nós estamos passando por algum problema emocional e psicológico, como ansiedade ou depressão, que tem sido um mal desse século, um mal que tem atingido muitos jovens, muitas mulheres adultas, muitos homens adultos, e tem destruído muitas famílias. E o interessante é que a questão do emocional e do psicológico sempre atinge uma pessoa do que a outra. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, seja namoro, noivado ou um casamento propriamente dito, sempre tem aquela parte que é mais frágil, sempre tem aquela parte que é mais vulnerável inteligentemente emocional. Então o que acontece? Que quando o homem e a mulher, um dos dois, não tem maturidade emocional, não tem o psicológico centrado, a grande maioria das vezes por causas ocorrido no passado com seus pais, abuso que sofreu sexualmente, abusos psicológicos. Então esse homem, essa mulher cresceu e se desenvolveu, e por causa dos traumas e bloqueios emocionais não chegou a amadurecer a sua mente.
Por isso, esse homem e essa mulher não conseguem passar por crises, não conseguem passar sobre pressão. E aí, toda vida que um homem ou uma mulher é posto em uma pressão, e eu vou botar aqui para o lado do casamento, quando uma das duas partes sofre pressão emocional, seja por algum problema que está acontecendo no casamento, seja por uma traição, seja porque não está dando mais certo, está tendo muito desentendimento, a parte mais vulnerável, a parte mais emocionalmente, psicologicamente fraca, vai sempre buscar a desistência. É sempre assim. Eu vejo diversos casos dessa forma, onde um homem ou uma mulher desiste do casamento, desiste do noivado, até do namoro, simplesmente por causa de alguma coisa que aconteceu, como uma briga, como uma falta de descontrole, ou por um excesso de raiva ou excesso de ciúme. Todas essas coisas causam conflito dentro de uma relação, dentro de um casamento. E aí aquela parte que não é desenvolvida emocionalmente nem psicologicamente rompe. E quando esse homem ou essa mulher rompe, isso está falando mais dele ou dela. Porque quando o homem ou a mulher rompe, sai do casamento, sai do noivado ou do namoro, isso mostra que ele ou ela não tem maturidade suficiente para enfrentar os problemas de uma relação, para enfrentar os obstáculos com os pés no chão e sempre centrado para poder resolver aquele conflito. E quando isso não acontece, tem casamento destruído, tem noivados que não vão para o casamento e tem namoros que não vão para o noivado. E tudo isso destrói cada vez mais o emocional de quem saiu e o emocional de quem ficou. De contramão, tem aquele homem ou aquela mulher que ficou. Vamos dizer que é no casamento. Esse homem que ficou, ele é mais maduro ou ela é mais madura emocionalmente. Homens e mulheres que buscam pela restauração do casamento, que buscam pela restauração da família, mostra que eles estão mais maduros do que a pessoa que saiu. Por quê? Porque a pessoa que saiu, ela está totalmente fragilizada, ela está passando por um loop de emoção que nem ela ou ele mesmo entende e acha que o término do casamento, o término do relacionamento é o mais certo a fazer. Só que eles estão enganados, porque estão sendo levados por simples emoções. E como eu digo e já falei em vários vídeos, a emoção é passageira. É igual a raiva. A raiva ela é passageira, uma hora ela passa. Só que o que fica após a raiva é as consequências, movido pela aquela emoção que houve naquele momento. Então, quando um homem ou uma mulher sai de um relacionamento, isso fala mais dele ou dela. Isso mostra que ele ou ela está com um déficit de maturidade. Então, homens e mulheres dessa maneira, homens e mulheres assim estão doentes emocionalmente. Eles não sabem o que querem. Ele ou ela não sabe o que quer. Simplesmente porque, como eu disse novamente, eles estão sendo movidos pelo emocional. E você conversar com o homem ou com a mulher que está sendo movida pelo emocional, somente quando ele ou quando ela sai de um relacionamento, falar para voltar, qualquer outra coisa desse tipo, você vai estar dando um murro em ponta de faca, porque eles estão emocionalmente envolvidos por aquele sentimento
que naquele momento é um sentimento de repulsão sua, e nada que você falar ou agir, você pode chegar pintado de ouro, você pode chegar lá com um carro lotado de dinheiro, eles não vão querer nem escutar você. Isso é normal, porque isso é um padrão emocional e psicológico que o homem ou a mulher, quando sai do relacionamento, eles passam. E outros entram em outros relacionamentos simplesmente por causa da dependência emocional que eles têm de você. Então, como eles também não estão maduros o suficiente, então eles buscam tapar o buraco emocional deles se envolvendo com outra pessoa que naquele momento, aquele sentimento para eles é verdadeiro, mas com o tempo eles veem que aquilo simplesmente foi movido pelo emocional dele. Sabe, José, ele tinha todos os motivos para desistir. José, ele era um dos filhos mais amados do pai, então ele tinha uma vida boa. Só que por ele ser amado pelo pai, os irmãos invejavam ele, a posição que o pai o botava. E aí aconteceu que em algum momento eles estavam só, José falou do sonho, e após esse sonho todos os irmãos dele se indignaram e tramaram para com ele. Venderam ele, levaram ele para o Egito, chegou lá, venderam ele de novo a Potifar. Após ele ser vendido a Potifar, a esposa de Potifar se interessou por José e queria ter relação com José, queria se deitar com José. Quando José ele se negou, a mulher de Potifar mentiu, tramou, disse que ele tinha tentado pegar ela à força. E aí José foi preso novamente. Sabe, eu acho muito interessante que na Bíblia está repleto de homens e mulheres que não desistiram. Na Bíblia está repleto de homens e mulheres que venceram. Tinha todos os motivos para desistir, mas eles não desistiram. E aí entra o espiritual, aí entra a fé. Homens e mulheres que não são maduros emocionalmente, também não são maduros espiritualmente. Porque quando você é maduro espiritualmente, você consegue passar pela dificuldade usando simplesmente a fé. E com a fé vem a maturidade espiritual. Com a maturidade espiritual vem a maturidade emocional junto. E José, ele era um desses homens que tinha maturidade emocional. Ele tinha maturidade espiritual. Ele sabia que em algum momento Deus ele ia trabalhar na vida dele, que Deus ele ia transformar a vida dele. E ele não desistiu. Sabe, eu vejo muitos homens e mulheres desistindo da família, do casamento, por qualquer coisa. E todas as probabilidades, todo o cenário é para desistir. Como a história de José e como a história de outros dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Mas eles não desistiram. Se você que ficou no seu relacionamento, seja noivado, casamento, ou você está passando por algum problema com seu filho, com sua filha, emocionalmente, talvez até por causa de um divórcio, por causa de um casamento que para você não deu certo, eu quero dizer para você que não desista. Se José, com todas as adversidades que apareceu, ele não desistiu e Deus honrou ele,
Porque você acha que vai ser diferente com você? Porque você acha que vai ser mais... Porque você acha que José ele é melhor do que você? É melhor do que a mim? É melhor do que qualquer um? Não, José ele era igual a mim e a você. Ele passava pelos os mesmos problemas emocionais. Só que ele tomou uma decisão na vida dele. A decisão que ele tomou na vida dele foi não desistir daquilo que ele acreditava. E quando você acredita em algo, e quando esse algo está ligado com Deus, você pode ter certeza que vai acontecer. Agora, se você desistir, isso nunca vai acontecer. Porque aquele que desiste do seu propósito, daquele que busca, seja financeiramente, seja no seu casamento, seja com problemas com seus filhos, seja você que está passando por ansiedade, depressão, está lutando contra ela para superar, não desista. Pegue os exemplos da Bíblia, pegue os exemplos de homens e mulheres que venceram, porque eles persistiram, porque eles venceram os seus medos emocionais e medos psicológicos quando eles puseram tudo na mão de Deus. Eles puseram tudo na mão de Deus, mas eles não saíram do caminho. Não adianta de nada você abrir a boca e dizer: eu botei na mão de Deus, eu entreguei na mão de Deus, como eu escuto direto, e você se desviar do caminho. Não. Ponha na mão de Deus, mas fique no caminho. Ponha na mão de Deus, mas tenha propósito. Fique debaixo do propósito que Deus botou na sua vida. Casamento é pro resto da vida. A gente só casa uma vez para Deus. Não existe segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto casamento. Isso tudo é uma mentira que Satanás vende para você. É uma mentira que o diabo vende para você. Não existe segundo, nem terceiro, nem quarto. Só existe o primeiro. E a Bíblia deixa bem claro que é até a morte. Filhos é pro resto da vida. Problema emocional que você está passando, depressão, ansiedade, isso é resolvível. Você pode vencer e você vai vencer. Entregue tudo na mão de Deus e Deus ele tudo fará. Não desista. Eu nunca vi um homem ou uma mulher que perseverou no seu propósito debaixo da palavra de Deus, debaixo do seu desenvolvimento emocional e psicológico, que não conseguiu o que queria, que não conseguiu aquilo que tanto desejava. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? Deixa o like, deixa o comentário e tamo junto até depois do fim. Valeu!